Olá, querido! Seja bem-vindo ao podcast de Carla Aguiar e seus convidados. Nós estamos abrindo essa série de podcasts para que você, professor, seja acolhido, para que você, professor, compreenda tudo que tem acontecido com você mesmo. Estamos lançando uma série de podcasts falando sobre saúde emocional do professor. Pode ser que você não tenha pensado nisso, pode ser que você já tenha sentido isso, mas não saiba como vai fazer para melhorar a sua condição emocional. E a cada terça-feira, hoje é dia 5 de agosto, a cada terça-feira nós teremos um convidado novo que vai estar dando várias dicas de saúde. Vamos começar com a saúde emocional do professor, mas vamos falar sobre saúde física, vamos falar sobre alimentação, vamos falar sobre estratégias de ensino, de acolhimento. Então, este canal é um canal que investe na criança, que investe no professor, e você é muito bem-vindo por aqui. Eu quero agora agradecer as nossas convidadas, professoras, tarimbadas na sala de aula, só que elas não vão estar aqui para serem vistas, mas para serem ouvidas, porque nós não queremos nenhuma retaliação sobre a vida delas. Então elas vão falar, mas elas não vão ser vistas. Vocês podem fazer os comentários de vocês, podem curtir, podem compartilhar, principalmente com o seu colega professor, com os pais que também precisam saber o que está acontecendo na sala de aula. Então sejam muito bem-vindos. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Mulheres corajosas de aceitarem um convite com um tema difícil, muitas vezes polêmico, mas muito obrigada porque vocês aceitaram o meu convite. Vocês não vão falar o nome de vocês, nem a escola que vocês trabalham, mas a experiência de vocês, o que vocês vivem, o que vocês já viveram, vai valer para a gente despertar esse assunto no meio dos professores. Será se você está preocupado com a sua saúde? Você está preocupado com a sua saúde emocional? Como você tem entrado em sala de aula, professor? Você acorda cheio de alegria, cheio de gás, quer cantar, quer inventar, ou quando é segunda-feira você já fica apavorada, já fica tremendo, já perde a criatividade, já perde o ânimo. Como está o seu emocional? E se você quiser que a gente converse sobre algum tema, você pode sugerir temas que nós vamos conversar sobre esses assuntos. O nosso objetivo aqui do podcast é trazer informação para o professor, ajudar o professor no seu dia a dia. E se você quiser participar do meu grupo de WhatsApp de professores VIP, aqui vai estar um link para você entrar nesse grupo, porque nós vamos ter encontros pelo Zoom, pelo Meet, onde eu vou poder te ouvir, vou poder te conhecer e a gente trocar ideias para melhorar a ambiência na sala de aula, ok? Então, gente, eu vou dar agora assim, uma introdução, porque o que acontece? Né? Eu já tenho 40 anos de educação, 10 anos como musicoterapeuta, e eu consigo ter uma visão da educação e uma visão um pouco clínica, um pouco de acolhimento. Fui professora há muitos anos, professora de educação infantil, fundamental, professora do EJA, e eu vivi em sala de aula muitas coisas também, que no meu curso eu compartilho com vocês, as minhas experiências, como que eu fiz, o que deu certo, né? E nós vamos hoje conversar sobre a questão emocional dos professores e a questão emocional da sala de aula. Mas o que será que está acontecendo? Afinal, queridas, o que está acontecendo na sala de aula que tem feito
tantas professoras compartilharem comigo problemas, sentimentos, situações, e eu estou muito preocupada com isso. E pelo tempo de caminhada na educação, eu quero fazer algo para ajudar os professores e por isso nós estamos aqui. Quer contar um pouco o que está acontecendo na sala de aula? Depois a outra colega também conta um pouco e vamos tentar entender esse cenário. Oi, Carla, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Então, na verdade, a gente também está querendo saber o que está acontecendo, né? A gente está vivenciando isso, né? Eu dou aula há 17 anos, em sala de aula de educação infantil e primeiro segmento, e venho percebendo essa modificação nas gerações, né? E, infelizmente, a gente tem notado um declínio na educação, né? No comportamento em geral, na empatia, nas vivências. Então, assim, a gente também quer compartilhar um pouco da nossa realidade para entender o que está acontecendo com essa sociedade, né? Que tem chegado na escola, o que está acontecendo fora, assim, né? E eu acho que a gente só compreende quando a gente compartilha e se ajuda, principalmente, né? E você, amiga, o que está acontecendo na sala de aula? Essa amiga sempre também compartilha um pouco comigo, conta suas dores, as dificuldades. E o que está acontecendo, querida, que também te moveu a gente poder estar juntas? O que você acha que está acontecendo? Que afeta o professor, que tem afetado o professor, né, que tem tirado o sono? Olá, Carro. Olá, amiga. É um prazer, né, estar aqui com vocês, porque realmente, quando a Carla falou, né, desse projeto, dessa assistência para os professores, a gente logo se mostra interessada, porque alguém está querendo nos ajudar, alguém está querendo nos ouvir, né? Porque hoje, o que a gente encontra? A gente só encontra propostas, né? Ah, o que a gente vai fazer para o aluno? Ah, não, o que nós temos que fazer para que o aluno faça isso ou aquilo? Mas a responsabilidade, né? Parece que as coisas mudaram. Hoje, o que cabe ao familiar fazer, a gente está percebendo que não está tendo esse apoio nos familiares, não estão conseguindo dar essa assistência, e isso está sendo cobrado dos professores. Então, além das nossas responsabilidades de ensinar o aluno, né, sobre as matérias, a disciplina que ele precisa conhecer, a gente também tem que ficar com a responsabilidade de educar, de falar sobre empatia, de colocar, né, de se colocar no lugar dos outros, ou seja, noções de educação, né, como se comportar com as pessoas. Então, essa cobrança se pisando muito mal para o professor, porque nós estamos sendo cobrados, mas a gente não está dando suporte, o apoio necessário, nem sobre nós. Só que a gente não está tendo esse suporte que hoje você está se propondo, né, nos ouvir, a entender o que realmente está acontecendo na sala de aula. Então, eu acho que vai ser bem proveitosa, né, essa live. E juntas, né, vamos sempre descobrindo que a gente também não está sabendo. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem começar uma aula tranquila? Vocês conseguem efetivar a proposta que vocês, né, fizeram para aquele dia? Quais são as intercorrências que acontecem na sala que prejudica? Porque a gente sabe, né, a gente que é professor, a gente programa tudo tão bonitinho, a gente pensa numa dinâmica, a gente pensa nesse exercício que eles estão precisando, pensa no outro e tal. E o que eu vejo muitas vezes é que o professor não consegue fazer a metade, muitas vezes, daquilo que ele se programa, por causa de várias situações que acontecem. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês conseguem, né, fazer aquilo que vocês programaram, se vocês se sentem frustradas, como que está assim, o dia a dia da sala de aula? Então, eu, por exemplo, depende do dia.
porque depende de como vai estar o ambiente naquela aula, né? Depende das condições da criança, daquela família, se vai chegar, porque hoje em dia tem muitas faltas, muita mesmo, faltam demais. Então isso já é o primeiro problema, né? A falta é um problema, porque se não tem uma continuidade nos dias e não dá uma satisfação, não vem à escola, não dá essa satisfação para o professor, não dá essa devolutiva, né? Então você fica meio à deriva sem saber. E aí, quando chega em sala de aula, você se programa e aí tudo vai depender, porque a gente está ali o tempo todo mediando conflitos, sabe? Assistenciando principalmente, porque a criança às vezes chega doente ou chega com uma outra necessidade que você precisa parar a sua aula totalmente para atender essa família. Não chegam no horário, né? Chegam muito tempo depois da aula ter começado. Aí, ou você volta tudo ou você parte de onde está e a criança fica para trás, sem aquele aprendizado. E isso, assim, é recorrente, não é uma coisa que acontece um dia ou outro, né? É uma coisa que acontece todos os dias. Então, assim, a gente percebe que a gente está um pouco sem autoridade e autonomia na sala. Porque você tenta, né, trazer essa regularidade, essa responsabilidade, até para a família, porque são crianças pequenas e precisam desse direcionamento. Mas se nem a família tem, como que a criança vai conseguir alcançar? Não tem uma cobrança da direção da escola com relação a essas faltas, com relação aos horários atrasados? Não tem uma regra, alguma coisa que ela precisa entender que ela tem responsabilidade, que não pode faltar? Essa cobrança, essa conversa, ou acaba não tendo? Tem, mas eu penso muito assim, superficial, né? Entendi. Porque às vezes uma fala, né, que vai à escola e dê uma fala de que não conseguiu, isso já está servindo, né? Isso serve como se fosse um atestado. Entendi. Então, assim, você chega lá, você conta qualquer história, que a gente nem sabe se é verídica, né? E aquilo ali já serve como abono. Isso é muito sério, né? Porque a criança acaba ficando sem respaldo, Eu estava coordenadora de uma determinada escola, eu via que o problema das faltas, que muitas vezes eram recorrentes lá no 4º ano, mas começou na educação infantil. E eu sempre falava da importância dos pais se conscientizarem, da importância da presença na escola, na educação infantil, porque se não acostumasse, vamos dizer assim, a frequentar a escola na educação infantil, o erro ia prosseguir nas séries seguintes. E você, querida, você acha que você consegue dar aula na sua sala, ou todo dia é uma dificuldade para você cumprir as suas propostas? Enquanto nós temos aí essa amiga, né, que ela trabalha com Fundamental 2, e os problemas são os mesmos, né, é bem parecido às coisas que a gente está vivendo. Em relação às faltas, que ela mencionou, que isso acontece muito mesmo, né, porque o segundo segmento, um professor, ele não vai entrar naquela sala de aula todos os dias. Então, se o professor entrou segunda e o aluno faltou, e o próximo dia dele voltar é quarta e o aluno faltar, ele só vai ter 4 faltas. E aí, uma coisa que eu sempre me questionava era, gente, o aluno pode faltar desse jeito? Porque na LDB existe ali que ele afirma que quando o aluno apresenta uma falta, né, recorrente, a escola ela tem que comunicar isso ao conselho tutelar. E isso não era feito. Isso não tem sido feito pelas escolas. Eles não comunicam, não passam isso para o conselho tutelar. Vários problemas que as escolas enfrentam, que nós presenciamos, a gente vê essa ausência, a gente vê que eles precisavam encaminhar essa família e eles não andam aqui. Só porque eu tocou na falta, né? Mas se eu consigo administrar, né, o meu conteúdo, o meu planejamento, muitas das vezes não, porque o aluno hoje, ele chega na sala para qualquer coisa, menos estudar.
o aluno não está indo para estudar. Dificilmente você consegue prender a atenção daquele aluno. O aluno vai para a sala de aula sem caderno, o aluno vai para a sala de aula sem lápis, sem borracha. Então ali está na cara que ele não... Professora, eu não trouxe meu caderno. Mas como assim? Não, professora, eu não trouxe. Eu perdi. Me roubaram. Porque agora eles estão com essa história. Que eles tinham, mas eles foram roubados. Todas as desculpas, né, para não assumir a responsabilidade. Desculpas para não assumir a responsabilidade e aquilo não tem consequência nenhuma, não acontece nada. No máximo você vai encaminhar ele para uma direção, elas vão conversar com esse aluno, mas vai mandar para a sala de aula de volta. Então, assim, muitos amigos, eles chegam na sala, falam, olha, eu vou passar no quadro que tem que passar, e quem copiou bem, quem não copiou, não tem o que fazer, né? Mas, muitas das vezes, a gente realmente, dependendo do dia, a gente não consegue administrar a nossa aula. Por quê? Porque o aluno, ele tá ali, não dá para estudar. Então, se você tem uma turma com 30, onde 15, 20, eles estão ali anotando alguma coisa, o outro, por não querer, tá fazendo bagunça, tá atrapalhando, tá querendo tirar o professor do sério. E por mais que você tenha prometido pra você mesmo, fala assim, não, hoje eu vou chegar, eu vou ignorar certas coisas e tal. Mas aquele aluno, ele te provoca de tal forma que você se vê obrigado a ter uma posição. Até porque algumas crianças, elas se cobram, falam, ô professor, não vai fazer nada não? Ele não quer copiar, ele tá aqui me batendo. Então você tem que ficar, sabe, intermediando. Você não consegue chegar lá só pra poder fazer o seu trabalho. Eu quero pontuar duas coisas. Uma a gente pode conversar agora, outra depois. A questão da falta de interesse, né? Porque eles não têm perspectiva de vida, eles não sabem para onde eles querem ir, eles nem sabem para onde vão. Então, se você não tem objetivo, você não tem interesse de estudar, né? E principalmente o Fundamental 2, que já está maiorzinho, já estuda porque já está com uma cabeça, né, lá para frente. Então, geralmente o Fundamental 1 a gente ainda consegue fazer com que eles ainda façam, né, as atividades, mesmo a tranco e barranco muitas vezes, mas ainda faz, cobra, né, gincana, alguma coisa que faça eles... Mas o Fundamental 2 já está numa perspectiva de futuro ou não futuro. Entendeu? Então, eu quero falar com vocês algo que eu fiz numa escola, que pode ser uma dica para vocês e uma dica para os professores do Fundamental 2, tá? Eu quero que vocês me cobrem para eu voltar nisso. E a questão da falta, né, que você estava falando, e a situação desse enfrentamento, dessa provocação do aluno, né, que agora na Câmara do Estado do Rio de Janeiro já tem em pauta eu não sei se chega a ser um estatuto para proteger o professor, mas eles já estão conversando sobre isso, que vai criminalizar a família da criança que fizer alguma coisa, né, na questão de violência contra o professor. Só que as coisas não começam no aluno que dá um tapa no professor, começa nessa falta de respeito, nessa provocação. Então, aonde está as regras da escola, aonde está o regimento da escola que precisa ser efetivado nas relações? Qual é a relação do professor com o aluno? Como tem que ser a relação do aluno para com o professor, da família para com o professor, da família com a escola? Quais as responsabilidades de cada um? Porque a mesma coisa você jogar. Você vai jogar um jogo. Qual a regra do jogo? Como que eu faço? O que eu posso fazer? Como que eu ganho? Né? Qual é a regra para eu ganhar? E a escola precisa ter bem clara as regras das relações da escola. Qual é o papel do professor, qual é o papel da família, qual é o papel do aluno, qual é o papel do diretor, do pedagogo, do professor, da pessoa que apoia, né, o inspetor, a pessoa da limpeza, está numa escola.
O menino está ali aprontando alguma coisa. Só porque a moça da limpeza ela vai ignorar aquela situação? Não. Todos têm relação com a educação. Entendeu? Então, isso é muito importante. Nós precisamos organizar a escola nas suas regras, nas suas relações, nos princípios. Porque se uma pessoa não tem princípio de relação, o que ela vai ser para essa sociedade? Entendeu? Exatamente. Então, nós precisamos, enquanto professores, vocês duas que estão aqui e as colegas com que vocês trabalham, vocês precisam ter essa conversa com as pessoas que lideram a escola. As regras da escola precisam estar claras para que todos entendam como vamos prosseguir no dia a dia na escola, porque se a gente não der um freio, onde vamos parar? O professor vai ter que trabalhar com grade para que os alunos não venham em cima do professor como leões que chegam em cima de um ser humano? Onde nós vamos parar, gente? Isso é para toda a sociedade pensar, porque todo mundo tem um filho na escola, um sobrinho, um neto, um vizinho, e não é possível que a gente ignore isso. Não é comigo, eu não tenho filho, eu não tenho neto. Mas todos os comportamentos das crianças na escola vão afetar toda a sociedade. E como nós estamos trabalhando com essa visão e na prevenção? Meninas, muito obrigada. Vocês estão indo muito bem nas suas colocações. Então, vocês me disseram que está tendo dificuldade de manter uma aula fluida, né? Toda hora tem que parar, isso? Mediar, né, o tempo inteiro. Eu vejo muito tempo com essa mediação de conflitos, né? E pouco tempo em aula realmente, né? Porque cada hora é uma necessidade diferente, uma necessidade de mediação, uma necessidade de um material, de um acolhimento afetivo, de um acolhimento emocional. Cada hora que a gente tem que estar desempenhando uma função que não é a de ensino. Assim, eu sei o quanto isso é chato, desgastante, frustrante para o professor, né, que pensa, como eu queria que a minha turma desenvolvesse assim, desenvolvesse assim, essa semana vai ser diferente, né, e acaba que às vezes a gente não dá conta, né, mas eu queria pensar, esses sentimentos de frustração, esses sentimentos às vezes até de menos-valia, não que vocês não acreditam no potencial de vocês, mas chega uma hora que cansa, né, chega uma hora que cansa. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito para melhorar o emocional de vocês? Vocês já pensaram nisso? Vocês já praticam alguma coisa? Já fazem alguma coisa para poder minimizar esse sentimento de que, minha aula estava horrível hoje porque ninguém me escuta, eu não consigo desenvolver, e a gente sabe que chega uma hora que dá vontade de dar um grito na sala de aula para ver se alguém escuta. O que vocês conseguem fazer ou nunca pensaram nisso para amenizar as questões emocionais de vocês? Vocês conseguem pensar nisso? Fazer alguma coisa, ou dentro da sala ou fora da sala, para tentar manter um equilíbrio? Então, eu sempre tive uma visão assim, né, integral das pessoas, né, tanto da criança quanto do adulto. Então, eu sempre me coloco no lugar também. E aí, para me proteger nesse sentido emocional, eu comecei a perceber que eu estava ficando muito ansiosa, nervosa, frustrada com o tempo, porque você chega nesse lugar de achar que você vai resolver o problema de todo mundo. E quando você chega em sala de aula e você não consegue, né, mediar ou resolver algum tipo de problema, você fica um pouco frustrada. Eu comecei a perceber que aquilo estava me afetando para além do normal. E aí, depois veio um diagnóstico de ansiedade, eu falei, eu preciso me cuidar, né? Eu preciso me olhar com mais carinho, porque senão eu vou adoecer. E se eu adoecer, né, é pior, porque assim, os alunos vão ficar sem, a família também sofre com isso. Então, assim, é todo... É porque a gente ansiosa na sala acaba levando isso para dentro de casa também, né? Eu vivi isso tudo, gente. Meu pai. Então, comecei a olhar para mim um pouco mais. Eu falei, gente, o que eu posso fazer pela minha saúde? Fui ao médico, né? Vi tudo que eu poderia fazer. O médico me deu algumas opções. Comecei a me cuidar.
fazer o exercício físico, que é muito importante, né? E, inclusive, recomendo isso também para os pais com relação às crianças, porque essa energia também muito contida, muito travada, é onde eles extravasam dentro de sala de aula. Então, a criança ela precisa sair, né? Hoje em dia, as crianças estão muito trancafiadas em Celular, que é outro tema que nós vamos continuar conversando. Então, assim, o que eu também posso fazer enquanto professora é o movimento contrário, porque a gente também está um pouco preso no celular, porque tudo do trabalho hoje em dia é celular também, né? O sistema está ali para a gente colocar nota, é tudo celular, é computador, então isso também está trazendo um pouco de ansiedade para a gente. Então, eu falei, eu preciso fazer o movimento contrário. Então, fui procurar sair, relaxar, fazer atividades que eu gosto, dança, um exercício físico e terapia que, gente, todo mundo hoje em dia precisa, né? Musicoterapia que você faz aí também, tipo, não faço ainda, mas eu sei que é muito bom, tanto para criança quanto para o adulto. E a musicoterapia para professor seria algo assim muito bom para ele relaxar, para ele poder, além de compartilhar, ele poder cantar, ele poder dançar e até aprender coisas que ele poderia colocar na sala de aula também. Sim, então assim, é um autocuidado mesmo, né? Sim, não ser colega, mas ela vai falar um pouquinho. Eu faço minha, né, as palavras da amiga, realmente. A gente busca, né, ter empatia. A gente busca tentar entender o lado do aluno, entender o que ele pode estar passando em casa, para que a gente tenha um pouco mais de paciência, né? Para a gente poder suportar aquilo que a gente está enfrentando, porque as pessoas, elas não nascem assim, elas vão se tornando conforme o meio, que elas estão inseridas. Mas falou para mim que o filho dela passava por uma situação que precisava da gente ter um outro olhar. E aí eu comecei, sabe, eu estava tão envolvida que eu acabei extrapolando, porque eu me envolvi emocionalmente com aquilo que ia mudar. Eu queria fazer algo que não estava nas minhas mãos. E aí, aconteceu uma situação muito chata, né? E hoje eu tenho calma quando eu vejo essas pessoas que estavam envolvidas. Aquilo me machuca. Aquilo ficou, tá escrito lá na minha história, né? Quanto professor, quanto professora. E isso por quê? Porque você se envolve, você não tem como, né? Somos seres humanos, tá? A gente não consegue separar. Dizer, seu problema é seu problema, vai embora de ouvir, que agora eu vou pro meu. Como que você vai voltar para sua vida, sabendo que você tá com um adolescente que ele apanha, que ele chega em casa, ele não tá comendo. Então, assim, não tem como a gente não se envolver nisso, né? E como que a gente faz pra gente lidar com as nossas questões emocionais? É isso. Atividade física. Eu chegava muito cansada, mas eu falava, eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar. E eu saía andando, saía tentando respirar profundo, respirar fundo, sabe? Pensando em tudo que eu tava passando e tentando colocar aquilo pra fora, fazer aquilo sair da minha mente. Eu mentalizava mesmo, né? Aquilo parece coisa de maluco, mas funciona. E aí, só de atividades físicas mesmo, né? E na questão, assim, de você, eu comecei a me focar em alunos que estavam ali para aprender. Por mais que eu tentasse, sabe, eu falava, não, eu vou olhar para esse aluno, que tem aluno que faz aquilo valer a pena. Sim, sabe? E aí eu comecei a focar nele. Então, olha só, vocês acabaram de pronunciar que estão sendo afetadas, né, de alguma maneira, a ansiedade, né, você ficou pensando muito em resolver o problema do seu aluno, né, precisou, né, vocês estão usando de algumas estratégias para amenizar esse sofrimento, essa ansiedade. Então, e aí, ouvindo vocês falarem, eu pensei como seria útil ter uma roda de conversa para o professor, na escola, no posto, no CRAS, para que vocês pudessem extravasar esses sofrimentos
e juntos poderem tomar uma postura de mudança do comportamento de vocês para com as crianças e criar também estratégias para um acolhimento, para amenizar a dor deles. E a importância do trabalho de rede, que vocês mesmo estavam falando, você não consegue fazer sozinho, você não consegue resolver sozinho o problema das crianças. Aonde está a rede? Aonde está o CRAS para poder assumir algumas coisas que é da responsabilidade do CRAS? Onde está a saúde? Olha o trabalho interdisciplinar das equipes de secretarias para acolher o professor e aquela criança que está com aquela situação. Então, até que ponto vocês estão passando isso para frente? De determinados alunos da escola que estão precisando de socorro imediato, seja para a rede de saúde, seja para a rede de assistente social. Então não tem como a escola trabalhar sozinha e o professor ficar com todos esses problemas sozinha com ele. Então, na medida que você desabafa, né, seja no ambiente de saúde, com uma fono, com uma psicóloga, isso vai ser espalhado ao ponto da rede assumir tarefas que é da outro departamento, né? E a gente tem várias situações de adolescentes e, infelizmente, até crianças de 11 anos que estão se mutilando, porque eles não sabem o que fazer com a dor. Então, quando ele se mutila, ele vai materializar aquela dor, porque ele está passando por um problema na casa. Eu já vivi situações de eu chamar a mãe, a avó para conversar, e o tio bater na criança que ficou em casa. Por quê? Sabia que eu ia perguntar coisas, e se a avó falasse, ele já ia resolver o problema lá com a menina. Então, olha a situação. Então, como que uma criança vai aprender, vai desenvolver o pleno cognitivo que ela tem, passando por todos esses sofrimentos, né? Violências, negligências, traumas dentro de casa, abusos, isso tudo vai travar a capacidade da criança de desenvolver o aprendizado. Então, que escola que a gente está oferecendo para as crianças? Que saúde emocional que o professor tem ao ver determinadas situações na sala de aula? Ele vai chamar quem para lá de fora para pedir socorro? Como muitas vezes eu, como pedagoga, eu estava conversando com uma turma de adolescentes e o outro professor estava chamando lá, mas já tinha mais criança na fila para poder ser atendido, para poder ser acolhido. E eu fazia o quê? Eu botava, né, como eu já estava nesse processo de estudar para música, eu levava os instrumentos, eu acolhia, eu deixava falar, eu deixava tocar, porque se a criança também não extravasar, se a criança também não for acolhida, ele vai extravasar na sala de aula, empurrando o amigo, falando alguma coisa com o professor, empurrando cadeira, jogando papel, batucando, né? E o professor, gente, por favor, deixa eu dar aula, deixa eu falar. Então, são diversas situações. E agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quais são as estratégias que vocês usam com a turma para amenizar alguma situação emocional gritante, essa questão de conflito que vocês veem? O que vocês têm na manga? O que vocês fazem para vocês tentarem amenizar aquela confusão, aquela bagunça, aquilo que você precisa resolver para continuar dando aula? Vocês têm alguma coisa que vocês costumam fazer que dá certo para amenizar essas situações? Eu, particularmente, assim, eu procuro tá colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende, né, Carla? No normal, na pedagogia, tentando ali como eu posso dizer assim, nos equipar de coisas para a gente poder levar mais interesse para a sala de aula. O que eu percebo é isso, é uma falta de interesse generalizada por tudo. Então, assim, a gente leva uma tecnologia, a gente leva uma arte, a gente leva música, a gente leva estratégias, jogos, brincadeiras, tudo que eu, particularmente, posso para trazer um diferencial ali naquela aula. E você percebe que eles gostam, que eles acolhem, que melhora? Na maioria das vezes, sim. Só que assim, a gente também percebe que o tempo de concentração, ele diminuiu demais. O tempo de interação. Eles não se interessam mais pelas coisas que a gente se interessava. Não para muito tempo, né? Não se permitem ouvir também. Então, assim,
tem os prós e tem os contras. O tempo todo a gente vai tentando chamar atenção e trabalhar da melhor maneira, mas nem sempre aquela estratégia funciona naquele dia. E tá tudo bem, a gente vai tentar outra. Mas assim, eu pelo menos tenho percebido esse desinteresse mesmo por aulas muito diferenciadas, sabe? Às vezes você leva uma coisa achando que você vai, nossa, hoje eu consigo, hoje eu vou atingir porque isso aqui é muito legal. E não, aquilo passa desapercebido, né? Não conseguem se concentrar ou fica poucos minutos naquilo ali, você já tem que trocar. Eu não sei se tem a ver um pouco, às vezes eu relaciono, né, com esses vídeos de 3 segundos da internet, né, que atinge ali um pico de concentração e daqui a pouco troca, vai para outra coisa. E a gente não tem como acompanhar essa troca, até porque eles precisam aprender a se concentrar, a esperar, né, o colega, o próximo, a interagir com os colegas. Eles não têm paciência nem de compartilhar ou de trocar, o que a gente tinha muito na nossa época, né? A gente queria muito fazer trabalho em grupo para poder estar com os amigos e conversar um pouco. Nem isso, às vezes, assim, isso meio que assusta, né? Então, você tocou numa questão que é muito importante. O que acontece com o cérebro quando a criança está... Né, e a gente fez uma pesquisa, né, eu participei de um plano e nós fomos à escola fazer uma pesquisa do que as crianças estão fazendo, o que elas gostam. E a maioria falou o quê? Celular. Então elas não estão mais na rua, brincando, correndo, a maioria está trancada dentro de casa. E o que acontece com o nosso cérebro? O cérebro, ele vai criar um padrão de receber informação. Então, a informação que eu mais consigo gravar é aquela informação colorida, aquela informação com visual maravilhoso, aquela informação rápida, aonde não me dá trabalho de pensar, de refletir, de montar, de executar. Então, quando eles chegam na escola, eles querem que, ao receber informação, o cérebro está programado para isso. Para receber aquilo muito lindo, e aí perde o interesse fácil, porque o que acontece quando a criança fica muito na internet é o déficit de atenção e concentração, que é a primeira coisa que cai. Eles perdem essa capacidade. Se nem os pais que têm dinheiro conseguem, às vezes, pagar tratamento para os filhos, e nem tem terapeutas o suficiente para dar conta de uma cidade inteira de crianças com problemas de déficit de atenção, né? Que é o TDAH. Então, ainda mais no colégio público, aonde as crianças vão para tratar déficit de atenção e de concentração. Aonde que as crianças vão para tratar problemas cognitivos temporários. Aonde? E criando esse tipo de problema, né? Porque às vezes a criança não tem, mas por um mau costume, e criando uma geração de gente problemática que resolve as coisas da vida. Né? Porque tudo é imediatista, né? Porque as coisas não se resolvem de imediatamente. A gente não tem satisfação e recompensa o tempo todo na vida. A gente precisa se frustrar, aprender a esperar, a compartilhar, a trocar, que é uma coisa que eles estão assim. Sem conseguir fazer. Vamos ver o que a colega vai falar com relação a isso. Se você consegue criar alguma estratégia na sala de aula para amenizar essa questão do mau comportamento, da indisciplina, da bagunça mesmo. É um famoso plano B. Né? Porque tudo que foi dito aí é realmente isso. Na hora que você apresenta para a criança, não atrai como competir com o celular. Não tem como. E muitas das vezes a gente trava batalhas pra primeiro fazer ele tirar o celular da mão dele. Porque pra ele quer ficar ali no telefone. Você tá ali passando, você tá me ensinando, você tá passando os deveres, as atividades, né? Mas ele quer ficar no telefone. E aí você já começa, né? A ir contra. Olha só, pessoal, abre o telefone. Não, professora, não. Cadê a regra da escola? Cadê a regra da escola? Aí, gente, não tem como o professor competir com o celular dentro da sala de aula. É muito difícil. E aí, quando você faz, aquele aluno, guarde o telefone, você já teve que ir. Nossa, você já sofreu com algo que dá prazer pra ele. Que ele já tá viciado naquilo, né? Então ele já começa a ter uma antipatia a você, por você ter feito isso. E aí ele fala, não, também não vou fazer nada.
né? E aí, pô, o meu plano B, a sala tá agitada, o que eu vou fazer? Eu cheguei com uma proposta, né? Não consegui atingir, aí eu vou ter que, bom, então fazer, depois um cartaz, aí você tem que ter um plano B na mão, você conseguir, né, atingir a sua proposta daquele dia. Mas não é fácil por N motivos, como a nossa amiga dela citou. E é real, você perceba que ela trabalha no Fundamental 1 e eu no 2, mas nós estamos ligados, né? Os comportamentos das crianças não são diferentes. E é um comportamento progressivo, né? Ele só vai piorando ao passar dos anos e as séries que vão se seguindo. Gente, realmente é uma situação complicada, né, que está acontecendo na sala de aula e é algo que a gente não pode tampar os olhos, né? Os professores não podem ignorar essa situação. As secretarias, as coordenações não podem ignorar essa situação. Então, o aluno está aprendendo, ele está envolvido. Os professores estão bem emocionalmente, estão conseguindo desenvolver as propostas dos planos curriculares nacionais. Isso realmente está sendo efetivado no dia a dia. Então, a minha última pergunta, que nós já estamos aqui já há quase 1 hora conversando, já estamos há 45 minutos com esse bate-papo maravilhoso. E se você chegou por aqui agora, o meu nome é Carla Guiar, podcast com Carla Guiar e seus convidados. Estamos conversando sobre a saúde emocional do professor. E eu quero fazer uma última pergunta para vocês. O que a coordenação das escolas, as secretarias têm feito para amenizar essas questões emocionais, ou se estão tendo propostas para ouvir os professores, para amenizar essa questão da saúde emocional do professor? Vocês têm visto esse movimento, esse debate dentro das escolas ou pelas secretarias para poder resolver essa situação? Isso é um tema muito atual, né, Carla? A gente tem conversado muito sobre isso. Porém, assim, efetivamente, planos para ajudar o professor, diretamente eu não tenho percebido. Tem as capacitações, né? A gente fala isso recorrente, qualquer reportagem, anúncio, curso, a gente comenta uns com os outros, a gente tenta se ajudar enquanto profissionais da área, mas, assim, efetivo no dia a dia, até porque não dá tempo, né? As pessoas não conseguem parar tudo que está fazendo, a sobrecarga que a gente está tendo, né? De demandas burocráticas, de coisas que você tem que dar conta, voltando lá atrás, mais uma vez, o foco é a criança, né? O tempo todo é atingir o objetivo de desenvolver essa criança, não o professor, né? O professor, ele tem que se cuidar, tem que fazer tudo que ele pode mais um pouco e tentar não adoecer, né? A gente até vê uma coisa ou outra num curso de capacitação, numa fala, e a gente procura ajuda mais no individual. Enquanto coletivo, né, sem estar indicando, olha, faça terapia, tenta fazer uma atividade física, mas assim... Posta no coletivo. No coletivo em rede, não muito, né? Não, assim, real, porque é um problema que a gente vê que só vem se agravando. Cada dia mais professores doentes, cada dia mais licenças, né? Só que, se a gente não resolver o problema na base... Sim, vai só piorar. Aí vai piorar mais professor de licença. Exatamente, vai sobrecarregar. Por quê? Porque você não cuida no integral. Você precisa resolver o problema na raiz, senão você vai ficar parando folhinha, né? Ou adoecer na planta inteira. O tempo todo. E você, querida, tem visto isso? Esse comentário, se há alguma proposta? Os professores têm falado sobre isso? Sobre, assim, vocês conversaram, gente, estou doente, não estou aguentando para a sala de aula, esse papo, assim, entre os professores? Na verdade, ele é só mesmo quando a gente tem nossos momentos, né, que são curtos, para a gente poder conversar entre os professores, às vezes numa troca
de aula, troca de tempo, né? Você precisa entrar após o intervalo e às vezes é numa coordenação rápida que você está tendo que fazer ali, aí você acaba desabafando com os seus colegas. Mas você não tem esse apoio, né? Não tem, tá dando a direção, que às vezes você procura levar uma situação para eles. Eles, em alguns momentos, eles podem nos ouvir, outros não, porque, como a nossa amiga falou, a demanda na escola ela é muito grande, né? Ou atendendo alunos que criaram problemas lá fora, alunos que criaram problemas com um funcionário, então a escola fica o tempo todo ocupada, né, com esse tipo de problema. Às vezes também as questões burocráticas, né, que tem tido realmente não tem tido muita cobrança em relação às questões burocráticas. E o professor, quando ele quer falar alguma coisa, ele tem que ficar medindo palavras para não ser mal interpretado. Porque se a gente vai falar alguma coisa, aquilo pode se montar contra a gente. Tipo, não, você não tem feito isso. Não, acho que você desencadeou isso daí porque você agiu mal. Também não era bem assim que você tinha que fazer, né? Então a gente vai falar com a intenção da gente receber ajuda e no fim a gente ainda é criticado, né? E eles não conseguem só um defeito naquilo que aconteceu para nos culpar, né? E aí a gente realmente não tem esse apoio, a direção, os coordenadores, a própria rede, ela sabe do problema que a gente enfrenta, porque todas as reuniões que a gente tem, a gente leva isso, a gente reclama sobre isso, mas eles só falam assim, é verdade, né? Tá muito difícil, né, gente? Vamos seguir, aí já vamos passar para outro assunto? Vamos fazer o que eu vim fazer aqui com vocês? Né? Eu vim aqui entregar algo para vocês, professores, então parei de te ouvir, né? É verdade, eu te entendo que eu também sou professor, mas vamos seguir. Que eles não têm o que oferecer, eles não têm o que fazer. E aí a gente realmente sente essa falta de apoio. A gente não se sente apoiado. Gente, isso é algo muito sério, né? E um professor que não se sente apoiado, que não se sente acolhido, muitas vezes mal remunerado, que ânimo que ele tem de fazer um bom trabalho na sala de aula? Ele não tem condições, ele não consegue. E cada dia, que tipo de cidadão nós estamos formando no nosso país? E aí eu não estou nem pensando só no conteúdo, que isso também é muito importante para ele exercer uma determinada função. Mas que tipo de pessoa, cidadão, nós estamos querendo formar nessa geração dos mais novos? Que não tem paciência, que não tem respeito, que não sabe esperar, que não se concentra, que não tem amor ao outro. Que tipo de pessoas vão trabalhar nas empresas, se é que vão conseguir algum trabalho, porque se você vai trabalhar em algum lugar, no mínimo você tem que ter empatia com o outro, você tem que saber trabalhar em grupo, você tem que saber conversar, você tem que saber esperar. Então, gente, está aí um tema que é uma bomba para que a gente possa refletir e procurar soluções. Então, nós vamos ter na próxima semana uma entrevista com um psicanalista que vai falar sobre a saúde mental do professor, né? O que as emoções afetam na mente desse professor, né? Vamos trabalhar com pesquisas, nós vamos ter pessoal de sindicato participando aqui conosco, nós vamos ter médicos participando aqui conosco, então não perca as próximas entrevistas, sempre às terças-feiras nós estaremos lançando esse podcast Carla Guiar com os seus convidados. Espero que vocês compartilhem com os seus amigos professores, deixe o seu comentário, o que foi útil para você essa reflexão de hoje. Deixe o seu like e compartilha com as pessoas. Eu vou dar mais uma rodada para que cada uma possa deixar uma mensagem,
para que a gente possa terminar o nosso encontro. Primeiro, eu que quero agradecer muito vocês por terem aceitado, disponibilizado o tempo de vocês, mas a gente sabe que é para uma boa causa, né? A gente sabe que tem muita gente que está precisando de ouvir, de refletir, de criar estratégias. Quem sabe a gente não consegue um movimento para que isso seja mais visto nas escolas, né? Que haja mais acolhimento, rodas de conversa, seja no CRAS, seja na saúde, ou seja na própria educação, para amparar o professor que precisa só ser ouvido, só falar muitas vezes. Então, as últimas considerações para a gente poder terminar esse encontro. Nosso emocional, como mãe, a gente acaba se tendo no lugar de uma mãe, e como todas as mães, elas se renovam, elas perdoam, a gente vai sobrevivendo. Mas a gente precisa realmente de uma atenção. Porque eu fiz isso por um dia, por 2, bom. Carla, eu quero te agradecer por ser essa mulher visionária, por se importar realmente com a educação desde sempre. Eu te conheço há muitos anos e você está sempre envolvida, sempre nos ouvindo, sempre se importando e por dentro da atualidade, das nossas necessidades reais, dentro e fora de sala de aula. Então, eu quero te dizer o quanto você é importante para nós. Gratidão. Sabe, de verdade, quanto eu te admiro. O seu trabalho, o seu interesse, o seu compromisso, o seu propósito com a educação. Isso é muito admirável. Que assim, que você continue, né, nessa jornada aí, porque a gente precisa. Eu que agradeço pela oportunidade, não só assim de desabafar, né, mas de compartilhar e tentar solucionar, porque essa é a nossa intenção. A gente acredita na educação e quer ver tanto essas famílias quanto o professor melhor dentro e fora de sala de aula. Enquanto sociedade, a gente acredita na educação, né? Então, só te agradecer, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Também quero te agradecer. Não conheço, né, há tanto tempo assim, né? Mas há alguns anos, né, a gente está convivendo, a gente está tendo essa oportunidade e ela se iniciou justamente por isso. Né? Porque eu queria desabafar, eu queria falar, eu não tô aceitando o que tá acontecendo aqui. E aí você começou a me ouvir, se mostrou solícita, se precisar, a gente faz alguma coisa juntas, eu me coloco à disposição, a gente tá aqui para te ajudar. E aí realmente fez uma grande diferença na minha vida. Um pouco de conversa que nós tivemos já mudou a minha percepção, né? Me ajudou muito. E é isso que nós estamos procurando. Pessoas que colaborem, né? Com essa trajetória que a gente está tendo aí. E eu creio, né, que você tem sido esse instrumento que Deus colocou aí para poder nos ajudar. Eu tenho esperança, sim, na educação. Eu creio em dias melhores, né? Mas para isso nós não podemos ficar de braços cruzados. A gente realmente tem que fazer o que for necessário, renovar através, né, da nossa mente, não ficar aceitando o que está sendo imposto hoje, né, pela sociedade. Mas a gente tem que renovar, né, transformar isso pela renovação da nossa mente. E muito obrigada, e eu espero, né, que a gente tenha aí uma oportunidade de a gente continuar fazendo esse trabalho, ser ouvidas e a gente consiga atingir nossos objetivos. Muito obrigada. E aí já quero deixar o convite para vocês e o convite para as amigas de vocês, para vocês entrarem no meu grupo de WhatsApp, porque a gente vai poder conversar de uma maneira mais aberta, só a gente, né, tirando dúvidas, trazendo temas. E vou mandar o link para vocês e vou deixar o link aqui também no YouTube para você, professor. Pode entrar no meu grupo de WhatsApp. Esse grupo é gratuito. Nós vamos ter a oportunidade de estar juntas alguma vez. E se você quiser uma ajuda maior ainda, eu posso ser sua mentora na área da educação para acompanhar você por muito tempo. Muito obrigada, gente, e até o próximo podcast com Carla Aguiar e seus convidados.